Boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez aqui para poder falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo aí, sobre as nossas aulas. Então, avançando um pouquinho na nossa discussão sobre população, né? Lembrando que nós estamos falando sobre população mundial, que é um tema desse segundo trimestre de vocês, no caso, né? E é um tema muito importante, né? Então, só para a gente poder recapitular, a gente comentou que a população mundial ela se distribui, né, de forma desigual pelo mundo. A gente vai ter o continente asiático sendo um dos mais populosos da Terra, muito por conta de China e Índia, né, que são as maiores populações do planeta. E, em contrapartida, a gente vai ter o continente europeu sendo um dos menos populosos da Terra, muito em razão da dinâmica populacional que se estabeleceu ali, principalmente com a questão da mulher no mercado de trabalho, com alguns padrões culturais, né, da sociedade europeia, né? Então tudo isso vai ter uma influência cultural que vai se refletir nas taxas de natalidade do continente europeu, principalmente da parte ocidental, que é a parte mais desenvolvida. Hoje a gente vai mencionar um pouquinho sobre algumas dinâmicas populacionais que a gente tem visto no mundo, que a gente tem assistido, né? Então, se a gente for continuar pensando sobre esse debate populacional, que ao longo, né, dos tempos, né, dos séculos, sempre foi motivo de muitas teorias, né? Teorias, por exemplo, como a teoria de Malthus, que foi um pastor inglês, né, que viveu ali no século XVI, XVII. Ele dizia que se a população continuasse crescendo no ritmo que vinha, né, tendo, provavelmente um dia haveria falta de alimentos na Terra. Né? Só que Malthus foi uma pessoa, né, que viveu antes do século XVIII, né? E então, no século XVIII, como eu já mencionei para vocês, nós tivemos a primeira revolução industrial. E essa revolução industrial ela vai mudar toda a dinâmica de produção, né, da economia mundial, e que vai se refletir principalmente no setor agrícola, né? Então, ao mesmo passo que a população mundial crescia, né, a população de alimentos ela se multiplicava, né, da mesma forma. Então, o Malthus ele teve uma conclusão errada, né, acerca da população mundial. Então, como nós vemos, esse assunto é um assunto muito importante, né, tema de muitos debates. O fato é que nós estamos passando por uma transição demográfica mundial, né, e é aquilo, né, cada país vai participar dessa transição demográfica de uma forma diferenciada. Então, se a gente for pegar o caso do Brasil, como tem sido essa dinâmica demográfica aqui dentro, né? De que forma que tem se dado esse nosso crescimento populacional? Na verdade, nós temos assistido, né, sobretudo nas cidades, uma diminuição do número da população jovem. Mas por que isso vem acontecendo? A gente vai entender que o custo de vida nas cidades, né, tem se tornado cada vez mais alto. Então, ter filhos na cidade grande é algo bastante complicado e custoso, né? Ter acesso à saúde, né, a nossa saúde, né? Infelizmente nós temos o SUS, só que o SUS, né, ele não funciona da mesma forma em todas as cidades, né? Então nós temos uma certa carência de alguns serviços importantes. Então a população que não tem acesso a um bom plano de saúde, geralmente ela fica desassistida, né? Então eu estou citando só um dos inúmeros exemplos. Aí tem o custo também com escola, com educação, aquelas pessoas que podem ter acesso, né? Querem ter acesso a uma educação de qualidade, uma coisa bastante complicada também,
pois nós sabemos das dificuldades que é, né, estudar na rede pública de ensino. Vocês ainda bem ou mal estudam na FATEC, que bem ou mal, né, está entre uma das escolas de excelência do estado do Rio de Janeiro, das escolas públicas. Nós sempre tivemos bons resultados no Enem, mas no geral, se você parar para observar, não é isso que nós vemos sendo oferecido, né, na maioria das escolas públicas do país, né? Nós temos boas universidades, né? As universidades são consideradas públicas, são consideradas as melhores, né, em termos de instituições de ensino. Porém, você tem algumas também, a PUC e outras universidades por aí, né? FGV, a Cândido Mendes, de repente na área jurídica, com boas instituições privadas também. Porém, as públicas ainda estão na frente. Mas quem é que consegue ter acesso às universidades públicas, né? Dependendo do curso, né? Então você tem que ter toda uma base, né? Todo um certo conhecimento para que você consiga fazer um bom vestibular e você também consiga ter acesso a essas universidades, né? Então isso passa muito pela escola pública. Então, quando a gente pensa nessa dinâmica populacional, a questão da saúde, a questão de você dar uma boa educação para os seus filhos é algo bastante difícil, né? Então, as pessoas têm optado mais por essa questão do planejamento familiar, né? Então, a gente tem visto que a dinâmica populacional da população brasileira tem mudado muito nesses últimos anos, né? Principalmente nas grandes cidades. No interior, né, de algumas regiões do Brasil, sobretudo a região norte e região nordeste, algumas regiões também do sul, a gente percebe que a dinâmica já é outra, né? As pessoas ainda costumam ter um número alto de filhos, né? Só que é a medida, né, o passo, que é a urbanização, né, que eu já comentei com vocês, que o aumento de pessoas vivendo nas cidades, né, começa a avançar, né, em decorrência do processo de industrialização. O que a gente percebe? A gente percebe que há uma tendência a uma mudança, né? Você tem cada vez menos filhos, ok? Então, isso vai explicar um pouco, né, essa dinâmica populacional do Brasil. E outra coisa que nós temos assistido também no nosso país é um aumento da taxa, né, do número de idosos, né, em decorrência do aumento da expectativa de vida, né? Houve um acesso à saúde, à melhora da qualidade de vida, de uma certa maneira. Só que esse fenômeno a gente tem que acabar olhando com cuidado também, né? Porque viver mais não significa que você esteja vivendo melhor, né? Isso nós temos assistido no nosso país também, sobretudo porque a gente vai começar a ver que muitos idosos, às vezes, mesmo se aposentando, eles precisam ainda de continuar trabalhando para poder complementar a sua renda. Então é algo que nós temos que ficar também atentos, né, a esse fenômeno, né? Então tem essa questão do aumento da expectativa de vida, que tem mudado também a nossa dinâmica populacional também, né? Então nós temos menos jovens, um número crescente de adultos, né? Isso também vai implicar na questão do governo pensar em políticas públicas para poder criar mais emprego, para atender também essa juventude ou essa população adulta também. E, por outro lado, o número maior de idosos, existe a questão, né, que nós precisamos de resolver e que até fizeram agora, nesse último ano, no governo Bolsonaro, que foi essa reforma previdenciária, né, mudando algumas idades, né? Hoje em dia, agora, né, com essa nova reforma, principalmente você jovem, né, nós teremos que trabalhar muito mais para podermos nos aposentar. Mas por que teve que ser feito isso? Por quê? Porque a população brasileira ela está vivendo cada vez mais, né? Do jeito que a coisa andava, né? O que iria acontecer, né? Você precisaria de um número muito grande de jovens e adultos para poder trabalhar, para poder sustentar essa previdência. Com isso, a ideia é que, né, as pessoas se aposentem cada vez mais tarde, com isso trabalhando mais tempo e contribuindo muito mais para a previdência, não fazendo com que o sistema fique tão inchado, né? Então, com isso a gente já vê, né, algumas políticas públicas pensando já nessa dinâmica populacional.
O problema disso tudo é que a gente não sabe, né, se muitos brasileiros terão saúde, né, porque nós somos um país subdesenvolvido, né. Não sabemos se nós teremos saúde para poder chegar até os nossos 70, 75 anos trabalhando ainda, né. Então, são questões que nós precisamos pensar, né. Então, são essas questões da dinâmica populacional, né, principalmente nos países mais pobres, que precisam de ser revistas, precisam de ser pensadas, né. Então, quando a gente pensa em termos de um mundo, né, a gente percebe que os países mais pobres estão caminhando também para se estabilizar como são as nações mais ricas, principalmente os países aqui da América Latina. Países do sul, né, e sudeste asiático, a gente vai perceber que a dinâmica é outra, são países com uma população imensa e parece que tem caminhado na contramão. Algumas nações também africanas concorrem também para que em breve se torne uma das nações mais populosas do mundo. Né? Isso tem a ver com fatores culturais, fatores religiosos, né, que acabam influenciando muito nessas questões do crescimento das taxas de número de filhos por mulheres, né, enfim, a taxa de natalidade nessas nações. Né? Então, continente africano, principalmente a África negra, né? Que é a África mais pobre, né? Onde talvez a gente não tenha um processo urbano tão crescente ainda, a gente ainda tem algumas populações rurais, esses lugares que a gente ainda assiste uma dinâmica populacional diferente dos países de primeiro mundo ou daqueles países que estão caminhando para isso, né? Exemplo do Brasil. E alguns países ali do sul, né, da Ásia, né, Índia, né, enfim, o país ali do sudeste asiático, enfim, né. A China, apesar de ter uma população imensa, ela já desde a década de 1970, ela tem desenvolvido algumas políticas públicas pensando, né, em controlar esse crescimento da sua população. Uma das mais famosas, talvez vocês conheçam, tenham ouvido falar, é sobre a política do filho único, né, que no início era bem rígida, né, só que agora o governo ele já abriu, né, para que as pessoas, dependendo de alguns fatores, as pessoas podem ter até mais de um filho, né, principalmente se o primeiro filho tiver sido uma menina. Mas se ele já tiver um menino, se ele quiser ter outro filho, ele até pode. Porém, ele tem que pagar alguns tributos ao governo. Né? Então, isso é uma forma de controle populacional que a China ela tem encontrado para agir dentro do seu país. Então, fora isso, tem outras questões, né? Se a pessoa for de uma outra etnia, se ela for minoria dentro do seu país, enfim, né? Então tem algumas questões que ainda permitem que as pessoas tenham mais de um filho, né? Se ela vive no campo, enfim, né? Então cada país, de forma direta ou indireta, às vezes tenta controlar, né, a sua população. No Brasil a gente já assistiu, né, até tempos atrás, algumas tentativas desse controle também, né? Às vezes, né, esse controle vem na forma de alguns achismos, né? E isso a gente até acha também, né? Que muitas vezes a pessoa é pobre porque ela tem muitos filhos, né? Quando na verdade é o oposto, né? Eu acho que a falta de educação por parte do governo, né, é o que faz com que muitas vezes a pessoa ela tenha muitos filhos, né? A falta de conhecimento, né, em termos de educação, em termos desse controle, do planejamento familiar, é o que vai ter influência direta. Então, a partir do momento que nós tivemos uma população educada, uma população que pense, né, de forma consciente, cada casal, família ou pessoa, ela vai poder decidir de forma racional se ela quer ter um filho ou não, se ela quer ter mais ou não, cada um vai avaliar qual seria a melhor forma.
né? Mas só que a gente nunca pode associar o crescimento populacional à questão da pobreza, né? Não é causa, mas sim consequência, tá? Então, o crescimento populacional não é causa, né? Ele é causado porque a pessoa é pobre. Não, é porque é por causa de consequência, né? Consequência de quê? Falta de investimento por parte do poder público em políticas educacionais voltadas para o planejamento familiar, beleza? Então a gente vai parar por aqui. Espero que vocês estudem algumas questões do livro. Essa semana eu vou ver se eu coloco para vocês lá já algumas questões do livro para vocês poderem resolver, tá? E leiam o capítulo do livro que foi indicado. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.